As crianças avançam com cautela pela vila quase escura. Nem parece a mesma vila de sempre, onde durante o dia jogam búlica, rodam peão, brincam de pique. Quando é noite de macumba, tudo ganha mistério. O barulho do bambuzal, as águas correndo, as sombras, as vozes, o eco de todas as coisas. As crianças tremem de medo sincero e aproveitam juntas cada segundo desse terror de primeira infância. Alô pensantes, Gal por aqui. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo do Ser Linguagem no YouTube. Mais uma vez no projeto Clube do Conto Vega, na companhia de... Olá, eu sou o Maílson, do perfil Notas de um Observador, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Mistério da Vila, do Giovanni Martins. Esse conto está presente no livro O Sol na Cabeça, e a seleção desse conto foi engraçada porque esse livro caiu na minha mão duas vezes. A primeira delas eu peguei emprestado com os meninos do Lidos e Curtidos, o Moisés e o Fernando. que estão acompanhando a gente. Que estão acompanhando a gente no projeto. Eu fiz a leitura dos contos, mas foi aquela leitura rápida para devolver o livro emprestado. Mexeram comigo, mas não foi tão impactante no primeiro momento. Depois, durante uma aula de literatura africana, se eu não me engano, ou foi em alguma coisa na faculdade, eu ganhei esse livro num sorteio. Aí, quando eu entrei na sala de aula, eu precisava preparar aulas de produção textual, de redação. E eu pensei, eu vou escolher alguns contos para trabalhar com os meninos. Peguei o livro para reler. Quando eu me deparei com esse conto, alguns questionamentos me surgiram. Aí, quando veio a possibilidade de trabalhar no Veda, de fazer esse projeto, a gente pensou em trazer alguns contos para vocês. E um dos que me veio à cabeça foi esse. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Só para contextualizar... Mas antes da gente... Calma, respira. Então, antes da gente continuar com o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Chama alguém que você acha que vai gostar desse conto ou desse projeto, os contos que nós temos ali. Muita gente tem elogiado bastante a lista no sentido de a gente trazer críticos que não são tão canônicos, né? A gente tem que trazer bastante gente contemporânea, gente clássica, gente alternando, e esse é mesmo o espírito do projeto. Então, compartilhe e espalhe por aí a palavra. Bom, só para apresentar um pouquinho o Giovanni para vocês, ele é um escritor carioca, tem a mesma idade que eu, né? Ele nasceu em 91 também, e ele começou a ganhar popularidade no meio literário a partir do seu envolvimento na FLUP, né? Que é a Feira Literária das Periferias. Ele começou a participar como ouvinte, a trazer seus textos para as discussões e foi ganhando visibilidade. Depois disso, ele começou a publicar alguns contos em algumas páginas, né? na web da vida, e depois decidiu jogar seu nome à sorte e enviar um manuscrito para a Companhia das Letras, e é esse que a gente tem em mãos hoje, né? O seu primeiro livro de contos, O Sol na Cabeça. É interessante a gente perceber que, só para entender a função do Mistério da Vila dentro desse livro, o Giovanni vai trazer como proposta para o Sol na Cabeça discutir o negro, a situação do negro, o espaço geográfico onde o negro se encontra para essa realidade. No caso do Mistério da Vila, a gente vai acompanhar a história da Dona Yara, que é uma mulher negra, já velha, né, já idosa, e que tem como principal ponto de discussão a relação dela com a vila em que ela se encontra, né? Só para trazer um pouco da história para vocês, né? A Dona Yara, junto com o seu Jorge, que é o marido dela que já é falecido, se mudaram para essa vila e começaram a fundar, a construir as coisas ali por perto. E aí foram construindo uma sociedade, uma vilazinha, com algumas pessoas que foram se chegando a ela, foi montando essa vila onde ela se encontra hoje. A Dona Yara é negra, assim como o seu Jorge, e o seu Jorge era pai de santo. Então, assim como a vila, eles construíram um terreiro. E as pessoas da sociedade, no início da construção dessa vila, se davam bem com essa ideia do terreiro, da religião, era tudo tranquilo. Só que a discussão que a gente vai ter nesse conto é, algum tempo depois,
como que essa mulher é vista dentro dessa vila. A gente tem como protagonista, né, como protagonista a Dona Yara, mas como personagens que transitam dentro dessa narrativa, nós temos as três crianças, o Juan, a Thaís e o Matheus, que são essas crianças que veem na figura da Dona Yara essa figura mítica, essa figura fantástica e que produz medo neles, né, por conta também das relações que eles vivem em casa. Bom, então, feita a contextualização mais geral do texto, nós vamos dividir a nossa análise em dois pontos, né? Existem muitos aspectos para serem discutidos no conto, evidentemente, para não deixar esse vídeo enorme, como quem siga os vídeos que a gente aparece juntos, a gente resolveu dividir em duas dimensões. A dimensão social e a dimensão religiosa. Na dimensão social, o que a gente percebe, né? Como eu falei, essas crianças fazem a história se movimentar e elas têm como brincadeira favorita irem, né, se escondendo até os muros da casa da Dona Yara, e sentindo aquele mistério, né, alegando bem coisas e saem correndo, enfim. Aí tem uma noite dessas que eles vão lá e a Dona Yara tem um infarto, o filho dela sai correndo, a comunidade começa a acusar ele de ter sido possuído, né? E aí a gente tem essas crianças que estavam, né, brincando, de ficarem apavoradas com a figura da Dona Yara, começando a ficar preocupadas. Aí cada uma vai para sua casa, param de interagir, começam a ficar preocupadas. E a gente percebe como que cada criança, dentro da sua casa, começa a externar sua preocupação com a Dona Yara. E a gente vai percebendo como que as famílias, as suas religiões, as suas organizações dentro de casa vão refletindo a partir dessa criança. Por exemplo, acho que a gente percebe, a gente está numa vila, pensando nessa questão social, nós estamos numa vila periférica, então tudo que a gente imagina sobre essa vila é que ela já vai ser uma vila que vai ser desprivilegiada de muitas coisas. Aí a gente tem, na figura da Dona Yara, uma espécie de gueto dentro do gueto, porque nós temos essa situação de periferia, essa situação de vulnerabilidade, e dentro dessa periferia a gente tem uma criminalização, uma espécie de exclusão da Dona Yara, né, da figura da Dona Yara, apesar dela ser muito representativa para a formação da vila, por conta da religião que ela pratica. O que a gente percebe? As famílias, principalmente na fala de alguns pais, né, tem uma situação muito massa, que eu vou já ler para vocês, que eles vão dizer que a macumba é tão cruel, ou seja, tão nociva quanto outras questões, né, que o Dalton vai falar depois. Mas é muito interessante a gente ver como que existe o preconceito e a exclusão dentro das situações de vulnerabilidade. Enfim, só para ilustrar isso que eu falei, a situação é a seguinte. Meu pai diz que a macumba é igual maconha, coisa do diabo. Se fosse bom, não começava com má. Aí a gente reflete, né? Quantas coisas boas começam com má? Tipo Maílson. só para descontrair. Mas é interessante a gente perceber que o fato dela praticar uma religião de minoria, né, ela é excluída dessa sociedade. E é interessante pensar essa ideia dos terreiros, porque esses são espaços de prática para a prática de religiões de minorias em espaços de minorias. Se a gente pensar, se a gente refletir sobre a questão geográfica e social, onde ficam localizados os terreiros? Geralmente, né? Predominantemente. Predominantemente, né? Não de forma exclusiva. Mas onde se localizam esses espaços? Nas periferias. E dentro das periferias não existem só os terreiros. Existem outras práticas religiosas que são predominantes, o que faz com que os terreiros, né, esses espaços, esses templos, sejam ainda mais marginalizados. Né? É interessante a gente perceber como que as sociedades se organizam e vão excluindo, vão marginalizando essas minorias. E quanto mais minoria ela é, mais marginalizada, mais excluída, mais expurgada ela se apresenta. É interessante a gente perceber essas coisas, né? De fato. E na dimensão religiosa, a gente faz um link direto com o vídeo de Olhos Gago, que vai estar aqui no card para vocês verem. Então, lá a gente falou bastante sobre sincretismo. Mas observe, enquanto em Olhos Gago, talvez nós estivéssemos falando de uma dimensão mais candomblessística, né? O candomblé, que é uma religião de matriz africana trazida para o Brasil, aqui nesse texto do Giovanni, nós estamos falando da Umbanda. Por todas as características, né, nós estudamos e concluímos que de fato é muito mais Umbanda do que Candomblé.
Existe uma diferenciação entre as duas religiões. A Umbanda, por exemplo, apesar de ter grande influência do candomblé, também tem grandes influências do espiritismo, do catolicismo e de outras religiões, e nasce aqui em território nacional. Ela é uma religião brasileira. E não ligada a nenhuma palavra escrita. Não tem um texto, não tem uma Bíblia, por exemplo. E aqui, eu posso trazer depois esse vídeo aqui no Ser Linguagem, né? Como que religiões que não são ligadas à palavra, à linguagem escrita, elas tendem a ser mais marginalizadas ou demonizadas por outras religiões, que aí sim tendem a ter uma palavra escrita, algum regimento que é passado de geração para geração por escrito. Então, por exemplo, o nosso conto, nós temos as 3 crianças, Juan, Thaís e Mateus, cada um representando pelo menos 13 religiões. Né? A Thaís, a família dela, é a família de testemunhas de Jeová. O Mateus, a família dele, é a família de crentes ou pessoas evangélicas. E o Juan é, pela descrição, de uma família católica. Então, nós temos essas 3 religiões, como que esses 3 contextos familiares observam a Dona Yara, como que eles olham para ela com um olhar de marginalização, de exclusão, de repulsa. E como que isso acontece depois de um processo de advento das religiões neopentecostais, que é, inclusive, um fenômeno não só religioso, mas político que acontece hoje em dia no nosso país. Porque as igrejas começam a interferir na nossa política nas últimas eleições, acho que de 2014 para cá. Né? Sim. Nós vimos recentemente muitos religiosos sendo convocados pela presidência da República para jejuarem contra a Covid-19, contra uma pandemia global. Né? Então nós temos aí um traço de que o Estado e a Igreja vão se juntando de maneira muito constitucional e preocupante, mostrando como que o advento das religiões neopentecostais interferem e invadem o espaço político, que deveria ser laico a partir da própria Constituição. Então, pensando que eu estou fazendo essa extrapolação, né, para poder trazer, para poder contextualizar como que a gente está falando de uma religião que é excluída. Né? Então, nós estamos falando de Umbanda. E todas as características, elas casam muito com isso. Sim. Né? Trata-se de, não que, evidentemente, não existam barracos de candomblé ou terreiros de candomblé em comunidades, em favelas, mas é muito mais comum você encontrar terreiros de Umbanda. Então, aqui eu também me resguardo de uma possível crítica. Né? Como a religião não tem uma palavra escrita, cada templo ou cada terreiro vai ter sua própria norma. Então, as análises que nós fizemos aqui são com base em estudos, em vivências, em análises individuais e tomadas de um contexto específico. É diferente de você analisar comparando com um texto bíblico, por exemplo. Não tem um texto aqui para ser comparado, tá? Essa falta de um texto escrito acaba por distanciar ou então dificultar, em alguns casos, essa empatia com a religião por parte de algumas pessoas. Tipo, eu vou me basear em quê? Eu vou me sustentar em quê, né? Exatamente. Então, nós temos, por exemplo, no começo do terreiro, quando o pai Jorge ainda era vivo, inclusive, todas as pessoas da vila frequentavam o terreiro de pai Jorge de Oniara. Eles frequentavam, apesar de eles não assumirem que frequentavam. Né? Muitos católicos, inclusive, frequentavam dizendo-se católicos ainda. Então, nós temos esse espaço da Umbanda como uma segunda religião, que não é incomum. Na verdade, é muito comum que pessoas umbandistas atestem sua religião como sendo o catolicismo, que é a religião mais padrão, digamos assim, do Brasil, né? A majoritária, para evitar algum tipo de estigma. Então, nós chamamos esse primeiro momento da Umbanda como uma segunda religião. A partir do momento em que a vila cresce e o advento neopentecostal chega nesse espaço, né? Então as igrejas começam a surgir com mais força nesses espaços, igrejas evangélicas, católicas também, mas muito mais evangélicas, então as pessoas começam a sair do terreiro e se converterem para a igreja, demonizando, como sempre, a igreja, o terreiro de Igonhara, porque é preciso ter a figura do demônio, né? É preciso ter o outro, é preciso ter o inimigo. Percebam que toda a trajetória cristã bíblica, ela depende de um outro, de um opositor. Nesse caso, sempre negativo, né? Exatamente, sempre negativo. Então, é sempre alguém para ser combatido, para ser renegado. Então, isso entristece o Oniara, mas ela já é tão velhinha que ela não pode sair mais daquele espaço, né? Ela tem raízes demais naquele lugar. E aí nós passamos para um outro ponto, que é quando as 3 famílias representadas por Juan, Thaís e Mateus passam por problemas que não podem ser resolvidos pela ordem médica ou pela ordem das suas próprias religiões.
Então, os testemunhos de Jeová não conseguem resolver um problema na casa de Caís e Gonaiara é chamada para resolver. Então, nós temos também um problema na casa do Juan que Gonaiara vai resolver. O próprio Mateus que Gonaiara vai resolver. Então, com as suas rezas, as suas crenças, os seus rituais, ela acaba abençoando e curando muita gente na sua vila, sendo o último recurso a ser procurado. A última pessoa a ser levada à casa para tratar o problema. E sempre com um tom de segredo. Ninguém pode saber que a gente esteve aqui. Até como, uma vez que a gente precisa desse inimigo para combater, e nesse caso nós temos essa religião como inimigo, como é que eu vou justificar para as pessoas que eu pactuo com isso, que eu compartilho dessas práticas, né? Fica até contraditório. Exato. E aí a reza da preta é a reza de quinta categoria. É aquela reza que eu chamo em último caso, que eu vou procurar a partir do desespero. E como eu consigo resolver o problema, não é mais porque ela veio aqui. Né? E isso é interessante de observar. E aí observe como que a escolha dos nomes dos personagens e da configuração deles também remete muito a uma alusão religiosa. Lembra do sincretismo que a gente falou lá no vídeo de Olhos d'Água? Aqui também a gente vai ver um pouco. Por exemplo, nós temos Seu Jorge, né, o pai de santo, o pai Jorge, com Dona Yara. Então, nós temos um homem com o nome de santo, né, São Jorge, e uma mulher com o nome de entidade folclórica, a sereia Yara. E os dois se juntam, os dois são pai e mãe de santos. Eles são zeladores, eles são líderes religiosos de uma comunidade, um bandista provavelmente, ou de uma religião de matriz africana, levando esses nomes consigo mesmos. Então nós vamos lembrar do vídeo de Olhos d'Água, em que São Jorge vai representar, por exemplo, Ogum, que é o orixá da guerra, é o orixá da valentia, né? Ele é descrito como um guerreiro, ele é dos orixás o guerreiro, o que mexe com ferragens, né? Com armas. E aí nós temos a Dona Yara ali também mediando isso. Quando o pai Jorge morre, a Dona Yara assume o terreiro por si mesma. De dia, ela é vista pela comunidade como quase uma santa, né? Velhinha, pretinha, ela vai lembrar muito a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Iluminada, tem muito essa ideia de ela ser uma pessoa iluminada, uma pessoa aparentemente feliz, né? Exato. De dia, claro, né? E aí as crianças vão fazer esse jogo de tempo, né? Então, de dia ela é santa, à noite ela é bruxa. À noite ela se transforma numa macumbeira. Então, observe como que a macumba, a palavra macumba, ela permeia todo o conto, sempre com esse tom de pejorativo, né? Tudo começa com má, é ruim. Né, Maílson? Então, nós vemos essa crítica e esse jogo de palavras dentro do conto, permeado e corporificado na fala das próprias crianças. Avançando um pouco mais, nós temos então um momento em que a Dona Yara ela sofre um infarto e vai para um hospital, toda a vila fica paralisada, comovida com aquilo, e toda a vila começa a fazer suas próprias rezas e crenças e colocar a sua fé em prática para pedir que Dona Yara possa voltar o quanto antes para a sua casa. E as crianças são quem dão um protagonismo nesse momento, né? Porque nós temos o Juan que vai rezar para os santos, nós temos a família do Mateus que vai de alguma forma pedir também a Deus, a Jesus, então nós temos cada fé sendo colocada em prática para que uma macumbeira consiga voltar para casa, né? Inclusive até uma imagem de uma das crianças que até tinha dúvida se achava se era errado pedir pela vida de uma macumbeira na casa de Deus. A Thaís, quando ela está levando a oração, né, ela se questiona, né? Estar falando de uma macumbeira, pedindo pela vida de uma macumbeira, será se Deus seria bem visto por Deus, né? Justamente. Então, e aí o que mais marca é Juan, né, quando o Juan vai perguntar, acho que são a tia dele, como que ele pode ajudar a avó, exatamente. Como que ele pode ajudar a Dona Yara? A avó fala assim, reze para os santos. Os santos podem receber junto a Deus. E os santos, Deus escuta. Aos santos, Deus escuta. E aí ele vai se ajoelhar para poder fazer sua reza. Ele se ajoelha primeiro para a Nossa Senhora Aparecida e não se sente à vontade. Talvez porque Nossa Senhora Aparecida remeca a própria imagem de Dona Yara. E aí quando ele se vira para São Jorge, vamos lembrar, São Jorge, Seu Jorge, Pai Jorge, Ogum, quando ele se vira para São Jorge, as palavras fluem naturalmente de seu ser. E aí nós temos a revelação de Ogum para essa criança, né? Ogum, orixá, e aí cabe mencionar que alguns guerreiros de Umbanda fazem referências aos caboclos, a Exus, a pretos velhos, e também a orixás, né, que são próprios do candomblé, mas que
como falei para vocês, a Umbanda vai beber da fonte do Espiritismo, Candomblé, Catolicismo e assim por diante. Então, Ogum se revela para essa criança, ele faz uma promessa que não é concada para o leitor, inclusive, e alguns dias depois, Dona Yara consegue voltar para casa. Quando Yara volta para casa e ela está deitada em sua casa, as 3 crianças vão visitá-la em sua casa. E ao chegar, ao entrar naquela casa cheia de magia, com um cheiro abafado, mas muito bom, Dona Yara chega de branco, deitada em sua cama, e acima de suas cabeças está uma vela e um copo d'água, né? Um ritual também muito comum na cultura popular de acender uma vela para o anjo da guarda, né? E oferecer também essa água para o anjo da guarda para que ele possa proteger quem acende a vela. Então, veja como que essa imagem de uma senhora que chega de branco, sendo visitada por 3 crianças, lembram você de alguma coisa? De algum acontecimento religioso? Talvez lembrem você de que em 1916 ou 17, 3 crianças, 2 meninas e um menino, em Portugal, no bairro de Fátima, afirmam terem visto Nossa Senhora. E aí nós temos então a conhecida história de Nossa Senhora de Fátima, né? A Virgem Maria que aparece para 3 pastorinhos em Fátima, em Portugal. Então nós temos Nossa Senhora de Fátima e os 3 pastorinhos. Observem como que essa imagem religiosa se encaixa quase perfeitamente nesse contexto que nós estamos. Nós temos uma líder religiosa, né, Dona Yara, deitada de branco, com um anjo da guarda, que também aparece para as crianças em 17 e 16 em Fátima, Portugal, levantado ali com o anjo da guarda aceso, e aí 3 crianças chegam. Dessa vez não 2 meninas e um menino, mas sim 2 meninos e uma menina. Então veja como que essa imagem, talvez estrategicamente construída pelo Giovanni, remete mais uma vez a uma questão religiosa, uma dimensão religiosa e sincrética, né? Ele está sincretizando, associando uma visita a uma mãe de santo, um bandista, a uma aparição de uma santa ou de uma entidade católica cristã importante para essa religião. Então observe como que esse conto ele é muito rico nesses aspectos de religiosidade e sincretismo. E é interessante que nesse momento, uma das coisas, assim, a dona Yara começa a contar como foi no hospital, como que ela sentiu medo da morte, como que foi difícil para ela superar esse momento. Aí as crianças começam a contar que fizeram as orações, né, que pediram a Deus, e aí ela fala, né, que se ela está viva, foi porque Deus quis que ela estivesse viva. E aí é o momento que as crianças, né, principalmente a Thaís, né, que é testemunha de Jeová, ela sente aquele choque. Como é que a macumbeira está se apegando a Deus? Está falando de Deus. Como é que ela tem coragem de falar de Deus? Aí a gente percebe o choque dessas crianças, né, quando vê ela. E aí a gente percebe o quanto que é pesado, principalmente para as crianças, se depararem com aquela situação e terem que desenvolver a própria criticidade e fazer a própria análise daquilo tudo e saber o que é que pode ou não ser considerado, o que é que pode ou não ser levado em consideração dentro daquela situação, né? Confrontando, inclusive, a própria educação doméstica, né? A própria educação domiciliar, familiar, que lembra, mais uma vez, né? Tudo começa com má, é ruim. Então, nós temos, de novo, essa imagem perpetuada na cabeça das crianças. As crianças não nascem preconceituosas. Elas não nascem discriminadoras. Elas tornam-se. É um processo educativo ou deseducativo, né? Deseducacional. Bom, bastantes pontos de reflexão para a gente comentar aqui embaixo nos comentários. Eu acho que dá para a gente continuar por bastante tempo ainda discutindo alguns pontos desse conto, mas, de fato, para não deixar o vídeo tão enorme, a gente vai encerrando por aqui e continuando depois aqui nos campos de comentários, nesse grande fórum de textos que nós estamos construindo nesse Clube do Conto Velho. E só a título de convite, convido vocês a conhecerem as outras histórias do Giovanni, porque são muito interessantes e elas suscitam outras discussões relacionadas a questão religiosa, questão social, questão geográfica e territorial, que é muito relevante para esse debate, para essa situação em que a gente se encontra hoje. Acho que é isso. É isso. Quem quiser ouvir o conto, cai disponível no Célebras do Podcast, na voz de Maílson Souza. E amanhã a gente se vê para mais um conto que vai ser Carimbos e Memórias da Flor Priscila. É isso. Até mais. Tchau.